começamos agora mais um Momento Recivil. No programa de hoje nós vamos falar sobre a importância do registro civil de nascimento. Em apenas um ano, a taxa de subregistro no Brasil, ou seja, de crianças que não são registradas dentro do prazo, passou de 8,2% para 6,7%, segundo dados do IBGE que foram publicados no final do ano passado. Ações sociais realizadas pelas associações e sindicatos de classe de registradores têm ajudado nisso, mas a conscientização da população sobre a importância do registro de nascimento é fundamental nesse processo. E para falar sobre essa importância, nós recebemos hoje a advogada do Recivil, doutora Flávia Mendes Lima. Boa noite, Flávia. Boa noite. Bom recebê-la aqui novamente no nosso programa, falando sobre esse assunto importante, né? Doutora Flávia, antes da gente falar sobre o procedimento em si, do registro de nascimento, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo qual a importância desse registro ser feito legalmente dentro do prazo. O registro de nascimento, ele é o primeiro ato da vida civil. Então, com ele, as pessoas, principalmente começando pelas crianças, eles têm o direito de receber as primeiras vacinas, ter direito à documentação civil básica, que seria o quê? Uma identidade, uma carteira de trabalho, um CPF, documentos profissionais, ter os direitos políticos, que é o direito de votar, o direito das crianças ou dos adultos se matricularem em escolas, faculdades, direitos econômicos, como por exemplo abrir uma conta em banco. Então são todos esses direitos que é importante para uma vida inteira. E lembrando que o registro de nascimento, ele é gratuito para todo mundo. Isso é importante lembrar, né, doutora Flávia? Porque às vezes a criança nasce e os pais ficam sem saber exatamente o que fazer naquele momento, né? Quem pode realizar esse registro e aonde ele é feito? O registro de nascimento, ele preferencialmente tem uma ordem de pessoas que podem declarar esse nascimento. Então, a começar pelos pais, ou a mãe ou o pai, mas na ausência ou no impedimento de ambos, um parente mais próximo sendo maior e capaz, na ausência deles, por exemplo, algum administrador do hospital, médico. Então tem uma ordem sucessiva que pode ser declarado esse registro de nascimento. Então é bom lembrar que o registro de nascimento, ele tem que ser feito no cartório de registro civil das pessoas naturais, porque como todo mundo sabe, existem várias especialidades de cartório, mas a competência para o registro de nascimento é nesse de registro civil das pessoas naturais. E a competência para se realizar o registro de nascimento depende do prazo que vai ser feito esse registro. Doutora Flávia, quem perder esse prazo, existe alguma multa? O que a pessoa precisa fazer? Não existe mais multa. No passado realmente existia essa multa, mas já há muito tempo não existe. A única diferença é que agora os pais não vão ter a opção. Então eles vão ter que fazer esse registro de nascimento no cartório responsável lá pela região da onde eles moram. E quais são os documentos necessários para a realização desse registro? São vários documentos, a começar para quem for declarar esse nascimento, ele tem que apresentar um documento de identificação com foto, atualizado. Então vamos supor que uma carteira de motorista, que ela tem prazo de validade, se tiver decorrido esse prazo, ele não pode apresentar esse documento. Agora, tem outros documentos que realmente não tem prazo de validade, então tem que ser um documento de identificação com foto e dentro do prazo. Isso, o documento do declarante. Tem que ter a DNV, que é um documento expedido pelo hospital, que é a declaração de nascido vivo. Um documento também que comprove o nome dos pais e dos avós. No caso da mãe ser a declarante desse nascimento e quiser constar o nome do pai, ela vai ter que apresentar, ela sendo casada com o pai da criança, ela vai ter que apresentar a certidão de nascimento, de casamento atualizada. Vamos pensar em algumas situações hipotéticas aqui. No caso de pais solteiros, que hoje é muito comum, né? Qual procedimento é o mesmo? É o mesmo procedimento, mesmo porque vai ser o pai ou a mãe numa ordem preferencial. Então, não precisam dos dois comparecer, porque eles têm que estar com toda a documentação exigida, e aí pode ser tanto o pai quanto a mãe. Agora, se eles não forem casados e a mãe for declarar esse nascimento, aí ela não vai poder constar esse nome no registro de nascimento. Ela vai ter que indicar o nome do suposto pai, com os dados, endereço,
E aí, informar isso ao cartório, o cartório vai encaminhar isso para o juiz. Para quê? Para um futuro reconhecimento de paternidade, que o juiz, o Ministério Público chamam esse pai, se ele tiver interesse, se for realmente o filho, ele pode depois fazer esse reconhecimento de paternidade. O que também tem ficado comum hoje, doutora Flávia, é o caso de pais menores de idade. Os menores de idade podem registrar uma criança? Sim, a gente tem os menores de 16 anos e os maiores de 16, que são situações distintas. Quando o pai for menor de 16 anos, ele não pode ser o declarante, só vai poder ser judicial. Ele, para constar o nome dele no registro, só judicial. Então, se a mãe for maior ou um outro parente for registrar, a criança vai ter que ser só em nome da mãe e esse pai procurar a justiça. Agora, se ele for maior de 16 anos, ele pode declarar o nascimento, independente de ser acompanhado por um representante legal. Agora, no caso da mãe ser a declarante e ela for menor de 16 anos, outra pessoa vai ter que fazer esse registro de nascimento. Ela não pode declarar o nascimento. Mas se ela for, independente de ir para a justiça ou não, né? Porque a mãe, ela tem essa maternidade certa. Inclusive vem o nome dela na DNV, tem aquela maternidade certa. Agora, se ela for maior de 16 anos, também como pai, não depende de uma assistência, não precisa do representante legal ir acompanhá-la para fazer esse registro. Doutora Flávia, aí na documentação, você citou que uma parte dessa documentação para o registro é fornecida pelo hospital onde o bebê nasce, né? No caso dos partos realizados em casa, hoje isso é muito raro, mas o que os pais devem fazer? Realmente acontece em alguns partos serem realizados em casa, por parteiras ou outro profissional, e não ser feito no hospital e não ser emitida a declaração, né, de nascidos vivos, que é a DNV. Então, nesse caso, para comparecer ao cartório, vai ser necessário 2 testemunhas que sabem da ocorrência desse parto e que viram o recém-nascido. Obrigada, viu, doutora Flávia, pela participação mais uma vez. As portas estão abertas para vocês. Eu que agradeço pela participação. No programa de hoje, você pode conhecer um pouco mais sobre a importância do registro civil de nascimento. E para acompanhar o trabalho que é realizado pelo Recivil, acesse o site www.recivil.com.br. Até o próximo programa.